esse momento é muito precioso, né? Serão dias assim imensuráveis, imensuráveis. Serão dias assim que vão marcar a nossa vida, que vão marcar a nossa história. Podem ter certeza disso. E eu estou muito, mas muito comprometida com a jornada para o progresso. Esse seminário vai revolucionar e virar muitas chaves na sua vida. Como diz os meus alunos aqui, virou, a chave virou. Vai virar, em nome de Jesus. Bom, gente, eu quero começar esse dia agradecendo a Deus, feliz demais de poder deitar, dormir e acordar em paz, porque o nosso Deus é quem cuida de nós, não é mesmo? Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, diga Israel. Ele é a causa de nós não sermos consumidos vivos, a sua misericórdia. Então, gente, mandou aí para o máximo de pessoas que você conseguiu, compartilhou, as pessoas que você ama, que você quer muito que Deus abençoe, que você deseja muito que essa pessoa vire a sua história, que ela termine esse ano dizendo que foi um dos melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. Bom, então sejam todos bem-vindos para o seminário A Jornada para o Progresso. Progresso. Você vai entender por que progresso. Por quê? Esse nome, progresso, foi uma palavra que o céu liberou na minha vida. E eu tenho usado esse nome, essa palavra, progresso, para estudar aqui com meus alunos e falar muito acerca de todas as áreas da vida, né? A gente precisa progredir, evoluir. Então se preparem, se preparem, se preparem. Então bora lá, compartilhou com o máximo de pessoas que você conseguiu? Fez isso? Mandou esse aviãozinho para todo mundo que você conseguiu? Então bora lá. Gente, o que é progresso? Progresso, produs, uma palavra grega, produs, significa ação, tá? É o mesmo que o resultado de você progredir, né? Então, eu gosto muito dessa palavra progresso porque ela tem muito a ver com o movimento para frente. É como se você fosse empurrado para um avanço. Isso é progresso. Então, eu quero começar esse seminário, que serão 5 hoje, 6, 7, 8, 9 e 10. Serão todos esses dias. Quero ver quem tem coragem de ir até o final. Você tem que se comprometer e ir até o final, porque a bênção, ela raramente chega no início. Raramente você consegue ver uma transformação tão profunda e tão intensa no início. Muitas delas no meio, no percurso, e a maioria no final. E comigo, então, né, vocês já conhecem a minha história e sabem. Eu fui batizada com o Espírito Santo depois de 76 dias ininterruptos, né? Subindo um monte todos os dias, pedindo, porque eu via todo mundo falando em línguas, recebendo, e as pessoas cheias da glória de Deus, e eu ficava ali, por que eu não? Mas por que eu não recebo, né? Então, eu sei que há um percurso, há um processo. Então, se compromete, faz esse propósito, coloca no seu coração e ir até o final para que você possa, de fato, receber, né, e concluir, fazer essa fase na sua vida valer a pena. Porque a maioria de nós temos um hábito muito ruim. A gente começa, mas não termina. Isso não é bom. Então, começa comigo e vem comigo até o dia 10. Tá bom, gente? Então, recapitulando, do dia 5 ao dia 10, começando hoje, todos os dias às 6h03 da manhã, espero você aqui. E na segunda e na terça, dia 9 e 10, serão em 3 horários. Meu Deus, é muito conteúdo, gente, muito conteúdo. Para quem está no grupo, você vai receber por PDF todos os assuntos que nós vamos falar aqui, tá bom? Então, bora lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a graça. A graça. Porque o propósito dessa jornada para o progresso é você ativar a sua identidade espiritual.
Você precisa se conhecer, conhecer a pessoa que Deus sabe que você pode se tornar, que Deus deseja que você se torne. Isso é revolucionário, porque muitas vezes, eu falo aqui com os meus alunos, nós estamos presos em crenças limitantes. Nossos padrões de pensamentos, a formação e a forma como nós pensamos, vem no decorrer de toda a nossa vida e de uma forma subconsciente, está lá, alojado, está enrijecido, uma mentalidade que não se permite evoluir, crescer. E isso é que trava a vida da gente. Isso é que nos impede de ir para o próximo nível. Muitas vezes a gente luta e nós conseguimos chegar até próximo, mas a gente não consegue romper. Então, o meu desejo é que você rompa, que você vença seus bloqueios, rompa seus limites, supere seus limites, para que você possa viver, de fato, essa ativação. Você vem ativar a sua identidade espiritual. A sua identidade espiritual será ativada nesse seminário, A Jornada para o Progresso. Então, eu quero começar falando sobre a graça, conhecendo a graça, porque você e eu não podemos ativar a nossa identidade espiritual se a gente não conhecer a graça. Então, deixa eu começar falando sobre isso, esse assunto tão poderoso e tão valioso, a graça. Gente, em 2009 foi realizada uma pesquisa e eu quero falar sobre isso porque talvez você me pergunte, Luciene, tá, mas o que é graça? Eu quero que você conheça a graça e você me pergunte, tá, mas o que é a graça? Então, para você poder entender o que é a graça, deixa eu te falar acerca dessa pesquisa, que foi feita em 2009 com milhares de cristãos nos Estados Unidos. Os que foram pesquisados e os que foram os pesquisadores, aliás, eles eram crentes nascidos de novo e de diversas igrejas, muitas denominações. Eram pastores, eram líderes, eram cristãos. E eles foram questionados. Enquanto eles estavam fazendo essa pesquisa, eles foram questionados por diversas pessoas sobre qual seria a diferença entre o cristianismo, qual a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Eles foram questionados. Então, os líderes, os pastores, os cristãos que estavam fazendo essa pesquisa responderam: em todas as religiões existem leis, amor e justiça. Em todas as religiões. Mas só em Jesus existe graça. Só em Jesus existe graça. E o que é a graça, Luciene? Bom, nós aprendemos na teologia que a graça é o terceiro ato entre os 10 que resultam na salvação. Isso aqui é uma aula de soteriologia, sotérios, a doutrina da salvação, estudo sobre a salvação. Então, a graça é o favor imerecido, né? Nós sabemos que graça é o ato espontâneo de Deus a favor do pecador. A graça, ela exclui qualquer mérito humano. Não há nada que o homem possa fazer. É algo espontâneo do próprio Deus. A graça é o ato espontâneo do favor de Deus para o pecador. Em favor de Deus para o pecador. Então, você vai ver isso em João 3,16, que após amar o mundo de tal maneira e providenciar a redenção humana, através da morte expiatória do seu Filho Jesus, nosso Mestre amado, nosso Senhor, o nosso Deus, então, decidiu qual a extensão qual a extensão poderia ser tão grandiosa, né? Como poderia estender-se essa grande graça. E agora, a gente observa que a graça foi estendida. E aí você me pergunta, essa graça seria apenas para alguns ou seria para a humanidade toda? São as perguntas que as pessoas mais me fazem quando a gente estuda aqui acerca da salvação. Bom, o que a Bíblia afirma? Nós temos que entender isso. Para você poder conhecer a graça, você precisa conhecer isso aqui, saber acerca disso. A Bíblia nos afirma que é para todo mundo. A graça é para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Só que ela só tem eficiência se nós crermos.
Porque está escrito em João 3,16, para todo aquele que nele crê, e ele não pereça, mas tem a vida eterna. Então não é apenas para alguns, é para todo mundo. Mas ela é muito mais para aquele que crê. Então o propósito de Deus é que todo ser humano seja salvo, todo homem seja salvo. Mas só haverá salvação para aquele que crê. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, como disse Tito 2,11. Então a graça é suficiente para todo mundo. A graça é suficiente para todo mundo, mas ela só é eficiente para o que crê. Agora, Paulo diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Efésios 2,18, ou melhor, 2,8. Então a salvação não é obra dos homens, é graça exclusiva de Deus. Então, conhecendo o homem em Cristo, Paulo diz acerca dele mesmo, né? Você vai ver isso em 2 Coríntios 12, Paulo falando acerca dele. É interessante, né, a carta de 2 Coríntios, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque ali você vai ver Paulo falando muito acerca da sua vida. Ele vai descortinando ali como ele conheceu essa graça, como ele conheceu de fato a sua chamada, o propósito de Deus com a vida dele. Eu acho fenomenal essa segunda epístola. Ela é diferente da primeira. Então você vai ver ali no capítulo 12... que Paulo ele vai falar acerca de um espinho na carne, não é? Ele começa dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao céu. E não foi no primeiro, no segundo, foi no terceiro céu. Ele foi arrebatado. E aí a gente estuda aqui sobre os 3 céus. Então o texto lido de 2 Coríntios 12, Paulo nos mostra que ele recebeu um espinho na carne. Você já leu isso, não é? Ele diz que teve uma visão gloriosa do paraíso, e agora ele diz que foi-lhe dado um espinho na carne. E é interessante, gente, a gente analisar, sabe? A gente pensar sobre isso. Porque o espinho na carne serviu para que ele não se tornasse arrogante ou se achasse superior por causa da revelação que ele teve. Ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Que coisa, hein? Acerca do qual 3 vezes, Paulo dizendo, 3 vezes eu orei ao Senhor para que desviasse, tirasse, arrancasse de mim. 2 Coríntios 12, dos versículos 7 a 8. Então, gente, para a gente poder conhecer a graça, eu preciso destacar isso aqui com você. Porque é impossível você e eu conseguirmos ativar a nossa identidade espiritual se a gente não conhecer a graça. Então, deixa eu falar isso aqui para você, porque isso aqui vai começar a ligar você e a mexer com o seu interior, para você poder entender quem de fato Deus chamou você para ser. Agora, você vê que Paulo sofreu muito com o espinho na carne, porque senão ele não oraria 3 vezes. Ele sofreu demais, ele orou 3 vezes a Deus pedindo que o retirasse, que tirasse. E qual foi a resposta? O que foi que Deus falou para ele? A resposta foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que resposta poderosa. Poderosa. Que resposta poderosa, hein, gente? Resposta poderosa. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Então, para você poder conhecer a graça, você precisa ter essa clareza aqui. Que Deus se refere à sua graça como revestimento de poder. A fraqueza, a palavra fraqueza aqui significa incapacidade. E ele está dizendo: a minha graça é o meu revestimento de poder.
e ela se aperfeiçoará nas situações em que estão além da sua capacidade. Então, gente, isso daqui é para mexer com a nossa vida, é para mexer com a gente. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, disse o escritor aos Hebreus 13:15. Então veja que o Senhor não retirou o espinho na carne, mas Deus ajudou. Deus ajudou Paulo na sua fraqueza, na sua incapacidade. É intrigante, né? É bem intrigante, porque você vai observando isso aqui e você vê o quê? Que não haja mais nenhuma referência ao espinho da carne de Paulo. Você vai vendo que não tem mais nada. Daí para frente, a Bíblia não fala mais nada acerca disso. Alguns falam que é uma doença, perseguição, que Paulo sofreu ao longo da sua vida. Há várias hipóteses, mas nada conclusivo. Mas o que nós podemos analisar aqui são fatos importantes para a gente poder conhecer a graça, para a gente poder ativar nossa identidade espiritual. Sobre o espinho na carne de Paulo, o que nós podemos analisar com isso? Qual é a resposta para a nossa vida através desse texto? É muito simples. Você vai ver que Paulo está falando que esse espinho na carne era de origem espiritual, porque a Bíblia diz que o espinho na carne era o mensageiro de Satanás. Então é de origem espiritual. Segundo, tinha efeitos físicos. O espinho na carne afetava o corpo de Paulo. Então, além de afetar Paulo e de ser de origem espiritual, é também algo que lhe afeta no seu físico, que está afetando o seu corpo. Terceiro ponto aqui que a gente precisa analisar é que esse espinho na carne era ruim. Ele diz, o espinho na carne me atormentava. E ele queria muito que Deus tirasse, por isso que ele orou. Ele pediu, Senhor, arranca, tira, remove. Mas Deus não fez isso. Deus permitiu. O sofrimento de Paulo tinha um propósito. Aquele espinho na carne de Paulo tinha um propósito. E qual? Deus não livrou Paulo do sofrimento, mas ajudou ele a crescer, a evoluir, a progredir com essa experiência difícil. Então a pergunta é, por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? A Bíblia diz que Deus não curou Paulo no espinho na carne, para mostrar que a sua graça era suficiente. Então, o fator ativo, o que vai ativar a sua identidade espiritual, a nossa identidade espiritual, que eu costumo dizer que é o elemento que nos leva para um resultado, o que nos puxa, o que está nos puxando, o que está nos levando de um lugar para o outro, o que está nos mostrando que esse lugar que estamos não é de fato o ponto final, não é de fato onde devemos estar, mas que existe um outro lugar. O que está provocando essa reação é a sua fraqueza. O fator ativo aqui da graça é a fraqueza. Porque quando estava fraco e em sofrimento, Paulo podia ver que o seu sucesso, o sucesso do seu ministério, não dependia dele. Não tem nada a ver comigo ou com você. Não é sobre nós. Perceba, ele foi muito privilegiado, né, gente? O apóstolo Paulo foi muito privilegiado, porque ele recebeu muitas visões, ele recebeu muitos dons. Mas tudo isso era obra de Deus. Era obra de Deus. Então Paulo, ele era fraco, mas Deus é forte. E Deus usou Paulo para abençoar muitas vidas, inclusive a nossa aqui essa manhã, nos ensinando e nos mostrando o que é a graça. Perceba o que Deus está nos dizendo. Olha o que o Senhor está falando conosco essa manhã. Você que acordou cedo, você que colocou o relógio para despertar, você que decidiu entrar nesse seminário comigo, o Senhor está falando com você. É esse problema. É esse desafio que está te puxando para o sucesso. Você não pode ver? É essa luta. É esse deserto que você está sendo conduzido a um lugar seguro. Essa situação que você está, esse filho talvez te dando problema, esse marido fazendo você passar por algumas circunstâncias, né, que está afastado, ou às vezes ele até está na presença de Deus, né, e ainda não foi moldado, ainda não foi tratado.
Essa situação que está fazendo você orar, levantar de madrugada, jejuar, está fazendo você buscar com intensidade. Você está dizendo, eu estou fraco, estou fraca, eu não aguento mais, eu estou cansado. Luciene, eu estou exausto, não consigo mais. E Deus está te dizendo, o fator ativo, o que está ativando você é justamente a fraqueza. O que o Senhor está dizendo é que o poder está se aperfeiçoando na fraqueza. Oh, aleluia, aleluia. Não tem a ver com força, gente. Não tem a ver com força. Como é que tem força para orar? Não precisa de força para orar. Como é que tem força para ler a Bíblia? Não precisa de força para ler a Bíblia. Como é que tem a força para poder congregar? Não precisa de força para congregar. Não tem a ver com força. Tem a ver com sujeitar-se à vontade de Deus. Tem a ver com submeter-se ao que Deus quer para a sua vida. É absolutamente glorioso, né? A gente analisar isso e ver que o Senhor Deus, Ele pode usar essa ação cruel do inimigo para o nosso bem. Para o bem das nossas vidas. O inimigo tenta nos destruir, mas Deus usa situações mais difíceis para nos ajudar. Para nos ajudar. O que o Senhor quer? O Senhor quer nos levar ao crescimento. Qual é o propósito? É fazer com que nós venhamos aprender lições valiosíssimas. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele conheceu a graça através da fraqueza, através da dor, através do sofrimento. Então Deus está nos conduzindo a esse crescimento, a aprendermos, como disse Paulo em Romanos 8:28, e sabendo que todas as coisas contribuem, ajudam, colaboram, cooperam, auxiliam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Aleluia! Então diga hoje para você mesmo, repita essas palavras a partir de hoje. Diga, há um propósito segundo essa luta que eu estou passando. Existe um propósito divino. Essa luta tem propósito, essa guerra tem propósito, esse vale tem propósito, esse deserto tem propósito. Deus quer que você ative a sua identidade espiritual. Eu vejo Paulo dizendo aos irmãos em Filipenses, e aqui é para tirar a gente do lugar. Paulo dizendo em Filipenses 1:12, eu vejo aqui Paulo dizendo, ele ativou a sua identidade espiritual. E você vai ver isso com as suas palavras dita a essa igreja. Olha o que ele diz. Irmãos, eu quero que vocês saibam que todas as coisas que me aconteceram só contribuiu, só colaboraram, só cooperaram, só auxiliaram. Tudo que eu passei só serviu para o maior progresso do Evangelho. O dia que eu li isso daqui, eu fiquei dizendo, meu Deus, e o que foi que aconteceu com Paulo? Para ele poder dizer isso. Tudo que me aconteceu, tudo que eu passei, olha isso, analisa comigo isso aqui, presta atenção nisso aqui. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, só serviu para o progresso. Eu gosto dessa palavra progresso, gente, prodos, eu gosto. Por quê? Porque isso aqui no grego significa abrir caminho. Abrir caminho. Então vamos entender o que aconteceu com Paulo. Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele ficou 10 anos no anonimato, esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi preso em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi incitado em Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, foi picado por uma cobra em Malta, ele chegou em Jerusalém algemado depois de ter enfrentado o naufrágio a caminho de Jerusalém, e olha o que ele diz: tudo só serviu para o progresso, só serviu para abrir caminho, só serviu para me levar onde realmente eu precisava ir. E não só isso, mas eu fui escolhido para ir na frente, abrindo caminho para os que estão vindo atrás de mim. Olha o que a graça faz com ele. Olha o que a graça faz com a vida de alguém.
Você precisa conhecer essa graça. Não tem a ver com a sua força, não tem a ver com o seu passado, não tem a ver com os pais que você teve ou que você não teve, não tem a ver com a circunstância que você está hoje. Tem a ver com o favor de Deus, o presente que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Então eu preciso que você entenda isso. Olha o que a graça está querendo fazer com você. Olha o que a graça fez com Paulo. Lhe deu poder que gerou força, que gerou resiliência, que gerou coragem, sabedoria, que lhe deu ação, eloquência. Gente, todos aqueles anos de espinho na carne fizeram dele um homem poderoso em Deus. Poderoso em Deus. Então eu acredito que se Paulo estivesse aqui conosco aqui nessa manhã, ele pudesse nos dar um conselho. Eu fico pensando, se Paulo estivesse conosco nesse seminário, no primeiro dia hoje, a jornada para o progresso, o que Paulo diria para nós? Através dessa experiência que ele teve com o espinho na carne e nos mostrando o que é a graça. Eu acredito que ele diria para nós, saiba escolher suas prioridades com sabedoria. Ore mais. Estude mais a palavra de Deus. Não seja insensato. Insensato é diferente de ignorante, sabia? Porque o ignorante não sabe porque não sabe. Não tem conhecimento. Agora, o insensato, ele sabe. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe. Ele tem o conhecimento. Ele sabe o que ele precisa fazer. Só que o insensato, ele sabe, mas não faz. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Então, sem uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, nós estamos suscetíveis aos ataques dos dardos, dos inflamados do maligno. O diabo nos ataca, não existe imunidade, não existe proteção extrema. Deus deseja que nós sejamos capazes de interceptar as ações malignas, porque não veio sobre vós tentação, senão humana. Não é algo que você não possa suportar. E o próprio Deus nos dá escape para poder vencer. Mas qual é a situação? É que nós precisamos saber escolher nossas prioridades com sabedoria. Eu não sei se você tem essa impressão de que você anda embaraçado, você não consegue sobressair, você não consegue romper seus limites, superar suas limitações e vencer seus bloqueios. Eu não sei se você sente que você está remando e você não sai do lugar, mas o segredo para você poder ativar a sua identidade espiritual não tem a ver com força, tem a ver com você escolher as suas prioridades com sabedoria. O que você precisa? O que nós precisamos? Nós precisamos conhecer o campo de batalha que estamos. E sabe qual é o campo de batalha com Satanás? É a nossa mente, é a nossa mentalidade. É na mente que ele lança pensamentos. E eu sempre digo aqui para meus alunos, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode decidir se eles vão fazer ninho ou não. Por quê? Porque eu tenho o poder de escolha, porque Deus me deu o poder de escolher. Então muitas pessoas estão embaraçadas e não conseguem vencer seus bloqueios e superar seus limites, porque elas não têm a clareza, elas não têm o conhecimento de que não é a força, é a prioridade. Perceba, Paulo está há anos com espinho na carne, mas ele entendeu que o que ele precisava era priorizar o seu relacionamento com Deus, a sua vida com o Senhor, e fazer o que Deus mandou ele fazer. Foi assim que Paulo sobressaiu todas as circunstâncias. Porque é só a vida de oração, gente, estudo da palavra, que vai manter a gente firme e que vai fazer a gente ficar inabalável. Então aqui no Método Prodos, nós alinhamos, sabe, as nossas prioridades com sabedoria. A gente aprende aqui o que é delegar, terceirizar, deletar e priorizar. Porque se você não tiver conhecimento do que você tem que terceirizar, você acaba fazendo um monte de coisa e acaba não dando conta de nada. Eu mostro para os meus alunos aqui que não adianta você dar 20 passos em 20 direções diferentes, você não vai sair do lugar, você só vai dar uma grande volta. O correto é você traçar um plano com metas, rotina, disciplina, para você sair de um lugar e você conseguir chegar dando 20 passos em uma única direção. E isso depende muito se você tem clareza do que você pode terceirizar, do que você pode delegar. Qual a diferença de terceirizar para delegar? A diferença é que terceirizar, você entrega para a pessoa fazer.
Agora, delegar, você continua com a tarefa, mas você prepara alguém massivamente para poder te substituir quando você precisa se ausentar. E tem coisa que você tem que delegar, tem que deletar, tem que arrancar. Tem coisas que você tem que ser drástico. Não, não dá mais, não posso mais. Tem que dizer não mesmo, porque senão você não consegue. Porque te puxa para trás, porque te embaraça, porque não te permite viver o que Deus tem para você. Porque é impossível você viver o que Deus tem para você, você ativar a sua identidade espiritual, se você ficar embaraçado. Então a gente aprende aqui a escolher nossas prioridades, alinharmos as nossas prioridades com sabedoria. Então não é uma lista de tarefas, gente. Nós aprendemos a se desfazer da lista de tarefa. E a gente aprende a construir uma lista de sucesso, de vitória. Porque não tem a ver com força. Perceba o que Paulo está dizendo. Tudo que aconteceu com ele só serviu para o progresso. Todas essas lutas e mais o espinho na carne. Anos com o espinho na carne, ele abrindo igreja, fazendo missões, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Por quê? Porque soube escolher suas prioridades com sabedoria. Então, ninguém ora porque está forte, gente. Oramos porque a nossa essência foi transformada. Somos nascidos de Deus e a graça deles está sobre nós. E nós nos tornamos ativadores do reino de Deus nos ambientes que nós estamos. Quantas pessoas que não entraram aqui no Método Pro dizendo, é porque o emprego que eu trabalho, não é porque o lugar onde eu habito, não é porque minha família, não porque meus parentes, não porque o quintal que eu moro, não porque é muito demônio, não porque ninguém anda com Deus, não porque... E eu mostro para elas que não é o lugar, é quem está com ela no lugar. Você se torna ativador do lugar quando você ativa a sua identidade espiritual. Porque quem está com você é maior do que quem está no mundo. Agora, você precisa ativar a sua identidade espiritual para ser maior do que o lugar que você está. Porque quando você se torna maior do que o lugar que você está, esse lugar não te suporta e ele te arremessa. Ele te manda para um lugar maior. Perceba, José foi arremessado da casa do pai para a cova. A cova não suportou ele foi arremessado para o mercado de escravos. O mercado de escravos não suportou ele foi arremessado para a casa de Potifar. A casa de Potifar não suportou ele foi arremessado para o cárcere. O cárcere não suportou ele foi arremessado para a casa de Faraó, para o palácio. O palácio não suportou ele foi arremessado para o governo. O governo não suportou ele foi arremessado para o céu. Foi arremessado para a glória. Então, gente, é de glória em glória. Nós precisamos evoluir, precisamos progredir. Isso aqui não tem a ver com força. Deus transformou a nossa essência. O presente que Deus nos deu, a graça, é isso. Não tem a ver, e você vai ver Paulo falando muito sobre isso em Romanos, né? Ele vai dizer que não tem grego, não tem justo, não tem judeu, ninguém, todo mundo estava destinado, todo ser humano estava destinado ao inferno, à morte. Mas através de Jesus, através de Cristo, Deus nos deu um presente. Qual? Ele mudou a nossa essência. Então não tem a ver com o mérito, eu tenho que fazer para poder ser alguém, eu tenho que fazer para poder receber de Deus. Não, Deus já te deu o presente. Agora Ele quer que você se torne. Por quê? Porque Ele já mudou a sua essência. A sua essência agora foi transformada, agora você é nascido de Deus. E a graça dele está sobre você. Então, o que é que nós precisamos? Você precisa ativar a sua identidade espiritual. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Você precisa ativar a sua identidade espiritual. Como, Luciene? Desfaça-se das distrações. Eu falo para os meus alunos aqui, se desfaça das distrações. Não gaste mais tempo, porque nós gastamos um tempo demasiado com urgências, e aí acaba que não sobra tempo porque é importante. Nós precisamos escolher com sabedoria, sabe? Tudo na nossa vida, com sabedoria. Então, se você está gastando o seu tempo com aquilo que não leva você para o próximo nível, você está andando em círculo. Você está se embaraçando. Nós gastamos tempo demasiado com coisas que não agrega valor, que não mudam a nossa vida.
E aí acaba que não sobra tempo para o que realmente é importante. Quantos de nós não estamos embaraçados na nossa vida? As pessoas, eu não sei, qual é a sua proposta? Eu não sei, qual é a sua missão? Eu não sei. Quem é você? Eu sou psicólogo. Não, eu não estou perguntando o que você faz. Estou perguntando quem você é. Quem é você? Eu sou missionária. Não. Quem é você? Eu sou engenheiro. Eu sou empresário. Não, isso não é quem é você. Esse não é você. Isso é o que você faz. Quem é você? Então eu mostro para as pessoas que nós precisamos nos conhecer. Então a gente conhece a graça, a gente se conhece e a gente ativa a nossa identidade espiritual. Porque nós precisamos alinhar essas coisas para a gente poder canalizar o tempo que recebemos. O tempo que recebemos, porque a sua ficha, a sua moeda é o tempo. Deus te deu uma quantidade de tempo, você tem que saber usar esse tempo com sabedoria. Então a gente aprende aqui a canalizar o tempo para o que é importante. Para aquilo que realmente vai me tirar de onde eu estou, para me levar onde Deus quer que eu esteja. Por quê, gente? Porque há 3 constantes na vida: mudança, princípios e escolha. Existem 3 conscientes, você sabia disso, né? A neurociência diz que existe o QI, o QE e o QA. A gente já fez aqui um seminário de inteligência emocional e eu falei muito sobre isso. O QI é quociente de inteligência, o QE é quociente de emocional e o QA é o quociente de adversidade. Você precisa transformar a sua mentalidade, reprogramar e reeditar suas memórias. Porque muitas coisas que nós fazemos hoje é justamente por causa das memórias que temos, das coisas que aprendemos. Eu até falei aqui acerca de uma jovem que perguntou para mãe: por que você faz o frango assim? E ela disse: porque eu aprendi com a sua avó. Aí ligaram para a avó: ô vó, por que você faz o frango assim? Porque eu aprendi com a sua bisavó. E aí elas perguntaram: mas por que você está perguntando? Ah, porque meu marido me perguntou hoje, é casada de nova, por que eu faço o frango assim? E eu disse que eu aprendi com a minha mãe. Então a gente repete o que a gente aprende a vida toda. Então é necessário uma mudança, uma reprogramação, reeditar as memórias. Você precisa ativar. E não tem a ver com força, tem a ver com sujeitar-se à vontade de Deus. Deus não precisa da sua força. Deus não precisa da sua força. O que Ele deseja é a sua confiança, a sua submissão. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, ela é o fator ativo que vai te levar a se tornar esta pessoa que Deus escolheu você para ser. Deus te chamou para você ser uma pessoa espiritual e não religiosa. E a gente trata muito aqui sobre isso, né? O que é religião e o que é ser espiritual. Existem muitas pessoas que estão na bolha da religião, né? Que estão dentro de um quadrado, de um sistema. E isso impede elas de experimentarem a graça abundante de Deus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E você percebe que pelos padrões, as pessoas elas analisam o texto de João 10:10 e elas só falam que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Por quê? Porque pelo padrão mental a pessoa consegue ver só o que é negativo e ela não se percebe. A vida dela é negativa, as escolhas dela é negativa. E a gente trabalha aqui com desassociação, arrancar esse pensamento de associar as coisas ruins para o que você quer na frente. Porque muitas vezes o que você quer na frente é justamente por causa de algo ruim que você viveu atrás. Como assim, Luciene? Se você teve um relacionamento ruim lá atrás e você conseguiu se livrar, conseguiu sair e agora você está pronto para poder viver um novo relacionamento, qual é o seu pensamento? Ah, mas eu quero alguém que, não seja nada do que foi lá atrás, porque aquele que foi lá atrás, aquilo que eu passei lá atrás, a dor que eu tive lá atrás, ou seja, o que você quer na frente está associado ao que você viveu lá atrás. Isso é para tudo na vida, para tudo na vida. Então você não pode trazer as suas experiências traumáticas para o que você quer conquistar na frente, porque você vai repetir os acontecimentos. Você já teve aquela impressão de que, meu Deus, parece que eu já vivi isso, mas parece que só traz isso para a minha vida?
Eu só traio inveja para minha vida. Eu só traio gente assim para minha vida. Eu só traio circunstâncias assim para minha vida. Por quê? Porque você repete os padrões. Então o que você precisa? Ativar sua identidade. Não tem a ver com força, tá, gente? Deus não precisa da nossa força. Deus precisa da nossa obediência, da nossa submissão, da nossa confiança. Amém? Glória a Deus. Entenderam? Receberam? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então, gente, hoje foi o nosso primeiro dia do nosso seminário. Glória a Jesus. E entenda isso, tá? Você precisa ativar a sua identidade espiritual. Até o dia 10, você vai se tornar um ativador. Porque eu quero passar para você aqui, são conteúdos valiosíssimos. Hoje você precisa entender que não tem a ver com a tua força. Não tem a ver com o meio que você vive, não tem a ver com os traumas, com as dores, não tem a ver com nada da sua vida. Tem a ver com o presente que Deus te deu. Deus te deu um presente, a graça. Antigamente, na lei antiga, você precisava obedecer primeiro para receber depois. Hoje você recebeu, não para poder obedecer ou fazer por causa de algo que você quer receber, porque você já recebeu, o presente já foi te entregue. Mas essa submissão, essa confiança, esse sujeitar-se a Deus não é mais para receber, mas é para você se tornar quem Deus quer que você se torne. Porque quando você conhece a graça, não é mais por medo de consequência. Aí eu não faço isso porque senão vai vir um raio na minha cabeça. Não, eu não faço isso porque senão o Senhor vai acontecer uma desgraça. Não, eu não faço isso porque, meu Deus do céu, vai que o mal... Não é por isso. É porque eu recebi um presente. Esse presente me constrange tanto. É tão poderoso o que esse presente causou na minha vida que não é por medo de consequência. É porque eu não posso imaginar a minha vida desagradando a esse Deus que me presenteou sem eu merecer. Que me deu um presente, eu estando mergulhado no pecado, numa vida imunda, que ninguém me queria, nem eu mesmo acreditava em mim mesmo, e ele olhou para mim e falou, toma um presente para você. Já pensou? A gente que é pai, que é mãe, a gente fala pro filho, ó, se passar de ano, vai ganhar isso. Se fizer isso, ganha isso. Não é? A gente não trabalha assim com os filhos? E assim para tudo na vida, né? As pessoas trabalham por comissão, né? Se você trabalhar muito, você ganha isso. Não, Deus não é esse. Deus não é assim. Deus já te deu o presente. Agora ele diz para você, se torne a melhor versão de você. Não é essa pessoa aí que você é. Essa pessoa triste, infeliz, essa pessoa que não sabe como lidar com os problemas, preso nos bloqueios, no medo, não consegue ir para o próximo nível, está preso nas limitações. Não, essa aí não é você. Essa não é a pessoa que eu chamei você para ser. Você precisa ativar sua identidade espiritual. Eu já te dei o presente. Você não precisa buscar fazer nada. Não tem nada em você, não tem mérito. Não é obras que você faça que você vai alcançar. O que você precisa é se tornar. Se tornar. Porque o presente eu já te dei. Gente, isso é muito glorioso. Então conheça essa graça e ative a sua identidade espiritual. Tá bom, gente? Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês essa manhã para a gente começar a viver novidade de Deus na nossa vida. Você vai viver novidade do céu na sua vida. Deus seja louvado pela sua vida. E foi muito bom estar com você aqui no primeiro dia. E ó, não esquece, tá? Eu espero você amanhã no mesmo horário. Ai de ti se não vier, hein? Gente, Deus seja louvado. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nessa manhã nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, nos alegramos em ti, Senhor, porque o Senhor nos deu esse presente, esse favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. E Paulo disse em Romanos 5 que nós nos gloriamos nessa graça, porque é presente do céu para nós. O Senhor nos concedeu. Eu quero te pedir, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa que está comigo aqui nessa rede social, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja por vídeo que vai ver pelo WhatsApp, ou seja até mesmo pelo Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais. Espírito Santo, que esta graça venha invadir o coração desta pessoa, que esta pessoa que se sente caída, ela possa ser levantada, que essa pessoa que está triste possa ser alegre, que essa pessoa que está sem saber que direção tomar, que ela possa ser direcionada. Amplia, Senhor, amplia a visão, abre os olhos do entendimento, capacita a vida do meu irmão e da minha irmã, para que ele possa
ativar a sua identidade espiritual. Não deixa, Senhor, teu filho enganado, ludibriado, embaraçado, mas arranca ele, meu Deus, de todos os embaraços e traga ele, Senhor, para o lugar seguro, a tua graça. Sê com teu filho, Pai, abençoa a sua família, seu lar, seus negócios, amplia, Senhor, as fronteiras, abençoa a obra das tuas mãos, faça prosperar para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, que esta manhã seja uma manhã de produtividade, de crescimento, de progresso, de ativação. Que esta manhã, Senhor, o teu Espírito possa entrar, Deus, em lugares obscuros da alma do teu filho que está presa. Pessoas que estão presas na dor, no ressentimento, na raiva, na amargura. Senhor, tira, Pai, arranca, destrói, aniquila. Seja destruído os dardos inflamados do inimigo na mente dessa pessoa, que leva ela à crença do demérito, que não deixa ela romper, não deixa ela evoluir, porque ela não se acha merecedora. O Senhor já nos disse essa manhã que o Senhor nos deu, é um presente teu, e nós se apoderamos desse presente, nós tomamos posse desse presente. A tua graça nos basta. Derrama, Senhor, o teu favor de uma forma abundante sobre a vida dos meus irmãos. Que esse dia chamado hoje seja fenomenal, imensurável, cheio das bênçãos do Senhor para o teu servo, para a tua serva e também para toda a sua família. Sê com ele, abençoa seu trabalho, abençoa o seu dia. Eu ministro sobre o teu servo, Pai, a grandeza desta graça. Sê com teu filho e com a tua filha, ó Deus. É a minha oração, ó Pai, e a minha gratidão a ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e bora lá! Espero você amanhã aqui, hein? A paz do Senhor!